Beleza, boa noite então, oficialmente, pessoal. A gente vai. Caiu o meu negócio aqui. A gente vai dar seguimento à disciplina de cinesiologia. Na figura de vocês aí está aparecendo o material que a gente já fez aí ao longo das aulas, né? Deixa eu chamar um negócio aqui. Apareceu. Ao longo das aulas, que é justamente a divisão da biomecânica. A gente dividiu a biomecânica em estática e dinâmica. Dentro da biomecânica dinâmica, a cinemática e a cinética estão presentes. A gente já comentou sobre a cinemática linear e a cinemática angular, que ambas elas fazem análise de posição, de velocidade e de aceleração. Então a gente pode perceber aqui a posição, velocidade e aceleração. E a gente hoje começa a falar da segunda parte dessa biomecânica dinâmica. Antes da gente passar para a segunda parte da biomecânica dinâmica, ou seja, a cinética, a gente vai abordar um pouquinho sobre a biomecânica estática. Essa biomecânica que a gente trata com menos ênfase, mas não quer dizer que é menos importante, é porque a gente tem que falar muito sobre movimento, e aí o movimento estático ele fica numa quantidade menor, assim, em gama de análises comparado com os movimentos dinâmicos. Ok? Então a gente vai falar menos dele, mas não quer dizer que ele seja menos importante nesse sentido. Então isso aqui é só para lembrar essa conformação, essa hierarquia que a gente já montou nas últimas aulas, são a hierarquia a hierarquia da biomecânica. Vou tirar essa tela aqui para compartilhar a outra tela aqui da apresentação da biomecânica estática. Que é o que a gente vai tratar hoje. Veio aqui a minha tela, começar a tratar hoje, né? É só isso, mas é uma parte. Aí, vai aparecer para vocês daqui a pouquinho aí a parte da estática. Tudo bem, então como a gente já, como comentei agora com vocês, a parte da estática, a análise da biomecânica estática, é quando a gente considera que o sistema está em equilíbrio e, por exemplo, quando a gente faz uma análise postural de uma pessoa, a gente pode fazer uma análise postural estática ou dinâmica. E essa análise postural estática, inclusive, é uma que a gente vai fazer aqui na disciplina, é um dos tópicos da disciplina de cinesiologia aplicada à educação física. Por isso que eu falo que a gente pode utilizar em menor quantidade do que nas dinâmicas, mas não quer dizer que ela é mais ou é menos importante. Então, a postura de uma pessoa na posição estática a gente considera uma análise de biomecânica estática. A estática, gente, ela tem muita relação com algumas forças e algumas análises físicas. A principal delas é a inércia, né? A inércia que a gente considera essa tendência que o corpo tem de manter o seu estado inicial e só vai alterar esse estado inicial quando tiver aplicação de uma força externa. A inércia foi descrita a partir das ideias de uma das leis de Newton, né? Então, Newton vai descrever a lei da inércia a partir do conceito que ele tinha comentado antes, e esse conceito que Newton coloca a gente considera importante para o entendimento da inércia dentro da educação física, falando que um objeto sempre vai tender a permanecer parado até que algum outro corpo movimente ele, o que tende a manter aquele movimento. Então, a inércia vai se habilitar e vai se relacionar com duas coisas. Anota aí no seu caderno a relação dessa inércia junto com as ações de educação física. Primeira relação da inércia, com a dificuldade de colocar em movimento um corpo que está parado. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui, por exemplo, uma imagem de um levantador de peso. É muito mais difícil para esse levantador na hora que ele está tirando a barra do chão do que, por exemplo, quando ele está com a barra em movimento. A parte mais difícil, talvez, de um levantamento, da parte do levantamento de peso, claro que pode depender da carga, né, mas na maioria das vezes, é justamente quando ele tira a barra do chão. Por quê? Para tirar a barra do chão, ele tem que vencer a inércia
daquela barra. Não é só a barra, né? Todos os pesos estão conectados à barra. Então existe uma grande inércia destes objetos, ou desse objeto conectado ao outro aqui, para que o levantador de peso consiga tirar aquela barra do chão. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver neste final de semana, semana que passou, agora, a imagem de na verdade não era nem um levantador de peso, né, porque não era um campeonato de levantamento de peso, mas era um campeonato, se não me engano, de powerlift, de weightlift, né? E uma imagem que a pessoa foi fazer a movimentação de um agachamento e acabou quebrando a perna. Alguém viu essa imagem, pessoal? Alguém teve a oportunidade de ver essa imagem? Carol, não, Lincoln, não. Eu vou mandar no grupo para vocês, quando vocês tiverem um tempinho, vocês vejam essa imagem. Era um campeonato de Alan viu. Era um campeonato de agachamento, né? Então quem carregasse a maior carga no agachamento, eles ganham, né? Pessoas que conseguem fazer a maior carga ganham. Tipo o campeonato supino, mas é um campeonato de agachamento. E aí, na hora que o competidor foi se encaixou com a barra, na hora que ele foi fazer o movimento do agachamento, ele quebra as duas pernas. Então, se não me engano, era 400 quilos que ele ia desenvolver lá no movimento do agachamento. Mandei lá no grupo para vocês lá, quase 400, né, Alan? E aí a cena é bem forte, não vou passar aqui não, que eu não vou perder muito tempo, depois vocês dão uma olhadinha na quantidade de peso que o competidor estava fazendo. Mas ele teve que, naquele momento lá, na hora que ele encaixou a barra, ele ficou parado com a barra sobre as costas, ele tinha uma grande ação da inércia ali. Na hora que ele foi movimentar, ele tinha que fazer uma força excêntrica, naquele caso ali, para suportar aquela carga, o corpo dele não foi capaz de suportar aquela carga excessiva e acabou numa parte, uma problemática muito grande, uma catástrofe mesmo naquele caso ali, porque no caso do osso foi catastrófico, porque os ossos da perna se quebraram, aliás, das duas pernas, inclusive. Aí vocês depois dão uma olhadinha lá para ver o que aconteceu, né? Coisas do esporte, né? O esporte às vezes não se liga muito com saúde, né? Aí problemas que estão acontecendo aí às vezes. Muito bem, então isso tem muito a ver, como eu falei, da parte de vencer, né? A parte da cinética. Essa aí o Alan colocou a imagem. Eu mandei o vídeo no grupo, tá? Tem um vídeo no YouTube lá. O vídeo mesmo, né? Aí tem a reportagem. E aí uma das coisas que foi aconteceu ali realmente a incapacidade que o corpo do atleta teve de vencer a inércia gerada pela barra juntamente com os pesos. A segunda relação da inércia que a gente tem é a relação de alterar o movimento do corpo que já está movendo. Aí é outra coisa. Eu não estou vencendo o movimento que está parado, mas alterar a movimentação de um corpo que já está se movendo. Uma coisa é eu conseguir tirar a barra do chão, outra coisa é eu manter a barra em movimento durante todo o processo. E aí também existe uma relação importante da inércia, que vai estar sendo exercida contra o corpo daquela pessoa. Uma coisa que a inércia se relaciona muito fortemente é a quantidade de massa que eu tenho que mover. Você já deve ter visto alguma imagem como essa daí, né? Uma pessoa movendo um avião, ou movendo trator, movendo, sei lá o que, né? Caminhão gigante, né? Quer dizer, a pior fase desses desafios como esse daqui é justamente pensar na quantidade de massa que eu tenho que mover. Então, o peso de um avião deste tamanho, por exemplo. E a parte mais difícil na hora de mover o avião é justamente a parte inicial, tirar ele da posição parada dele. Quer dizer, vencer a inércia na posição parada e ainda mais com uma massa tão grande. Então, se eu tenho, primeiro, um objeto que não está em movimento. Segundo, um objeto que tem uma massa muito grande, eu tenho uma diferença de muito grande para chegar na inércia.
pessoal falando que não está conseguindo entrar. Não está aparecendo para mim, não. Vou colocar aqui no grupo aqui. Vou deixar aqui que não apareceu para mim que eles queriam entrar. Acho que o Tyson até entrou. Deixa eu ver as pessoas aqui. Tyson entrou. Tyson está aqui. O André que não está aparecendo. Tyson está aqui. Está aí, né, Tyson? Apareceu para uma e não apareceu para o outro. Daqui a pouco aparece aí, a gente vai colocando. Beleza. Então, na parte da estática, pessoal, é basicamente isso. Na parte da estática é basicamente a gente falando em relação ao trabalho da inércia. É o ponto específico mais importante para a gente entender a aplicação da estática dentro da educação física. Então, quando a gente tem uma postura estática por algum problema, justamente a gente está trabalhando em tentar vencer a inércia de alguma forma ali. Nosso corpo está se conformando ali para poder manter aquela ideia, aquela posição de equilíbrio e conformação. Então, a gente pode retratar a inércia desta forma. E aí a gente vai, por esse momento aqui, deixar de falar de estática e voltar a falar de dinâmica. Beleza? Então, parte de estática, basicamente, é isso que eu comentei agora. Agora eu vou voltar a falar da biomecânica dinâmica. Por quê? Porque eu vou entrar na segunda parte da biomecânica, que é a cinética. Então, deixo de falar de cinemática, aquelas análises de posição, velocidade, aceleração, que a gente fez as contas nas semanas passadas, e passo a falar de cinética. Cinética, diferente de cinemática, é a relação da análise das forças. Ou seja, aquilo que vai causar aceleração, aquilo que vai causar aumento de velocidade, aquilo que vai causar alteração do deslocamento daquele corpo ou daquele objeto. Por que, que o corpo se move? A gente escreveu, por exemplo, lá no Usain Bolt, né? Ele conseguiu fazer 100 metros em 9 segundos, ponto 69 centésimos, uma média de 41 quilômetros por hora. Quer dizer, nesse ponto aí, eu estou falando o que aconteceu, descrevi o movimento. E a gente sabe que descrever movimento é análise cinemática. Como eu estou falando agora de cinética, eu estou falando especificamente da causa do movimento. Agora eu estou preocupado com causa. Por que, que esse movimento acontece? E quando eu vou fazer a análise cinética, eu estou justamente descrevendo isso. Por que, que o movimento acontece? Quais são as forças que fazem aquele movimento acontecer? Aí a gente vai pensar nessa força do ponto de vista, vamos dizer assim, do ponto de vista não de força que a gente entende muitas vezes na física, né? A força é igual a massa vezes a aceleração. Mas, realmente a força é igual a massa vezes a aceleração. Mas não só como uma grandeza física, mas a gente na educação física a gente entende a força muito como uma capacidade física, capacidade que o seu músculo tem, por exemplo, de conseguir gerar um torque necessário ali para poder gerar movimento articular. Então a gente tem a grandeza física, a gente pode considerar que a força é igual a massa vezes a aceleração, sim, mas a força também pode ser considerada uma capacidade física, aquela capacidade que a gente tem de vencer uma resistência. A gente tem que gerar uma quantidade de torque, ou seja, força em uma direção, em um sentido, em uma magnitude, para poder conseguir vencer a resistência. Esse é o ponto específico que a gente mais estuda na educação física, tá? A força tem que vencer, ou pelo menos se igualar à resistência. Porque se ela perder para a resistência, quer dizer que eu não vou conseguir levantar o peso, não vou conseguir levantar a barra, não vou conseguir correr, não vou conseguir empurrar meu adversário, não vou conseguir chutar um adversário, no caso de lutas, por exemplo, como karatê, como MMA, a gente tem que conseguir fazer isso. Essa força, essa grandeza vetorial que a gente vai estudar aqui, ela tem, como eu falei, direção, sentido, magnitude. Então, ela tem um local para onde ela vai, e ela pode vir de um sentido, quer dizer, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, com uma magnitude, pode ser alta ou pode ser pequena, dependendo do que eu estou precisando fazer.
E essa força, ela necessita de um ponto de aplicação, de uma linha de ação e de um ângulo de aplicação. E aí vem a relação da cinemática. Cinemática, a gente fez lá os cálculos de velocidade e aceleração formado por algum ângulo de um movimento. E a gente tem aqui um ângulo de aplicação dentro da cinética, para poder dizer que aquele movimento acontecerá com mais ou com menos velocidade. O que é esse ponto de aplicação? Vou começar pelo ponto de aplicação. Ponto de aplicação, pessoal, é uma linha imaginária que a gente tem demarcado na posição dos músculos. Então, para a gente entender ponto de aplicação, a gente vai fazer bastante esse exercício ao longo da disciplina, não só agora, mas ao longo da disciplina também. A gente vai fazer esses pontos de aplicação de acordo com a posição dos músculos, de acordo com o sentido da fibra daqueles músculos. Então, tem músculos que têm essa conformação aqui, se você olhar, desculpa, se você olhar para a minha imagem aqui no vídeo, né? Tem músculos que têm essa conformação, tem músculos que têm essa conformação, tem músculos que têm essa conformação, tem músculos que têm esta conformação. Então, esta conformação, essa amplitude das fibras musculares, né, direção das fibras musculares, vão formar pontos de aplicação diferentes de força. Isso inclusive, é o que determina o sentido da força daqueles músculos. Isso é o ponto de aplicação. Ele tem a ver com as posições de origem e inserções musculares. A linha de aplicação é uma linha reta que tem a ver de acordo com a direção daquele movimento. Então, se eu olhar nesta figura aqui do lado direito, eu vou ver que tem uma seta apontando para cima. Aliás, duas setas apontando para cima. Ou seja, esse movimento está acontecendo nesta direção. Nesta direção especificamente. Ou seja, aqui eu tenho uma direção gerada neste ponto, ou seja, no ponto de aplicação, onde eu tenho uma linha formada para onde vai o movimento. Essa linha que me mostra para onde vai o movimento é a linha de aplicação. Nesse caso aqui, é a linha de aplicação do seu bíceps braquial, que é o bíceps que fica, esse músculo que fica na região anterior do seu braço. Para você que ainda não conseguiu visualizar, aqui fica o húmero, aqui é a escápula e aqui é a clavícula. Então, aqui ossos da região da cintura escapular e o osso da região do seu braço. E isso tem a ver com a movimentação deste osso, do osso do seu braço aqui, do húmero, que se move nesse sentido, desculpa. Ele vai se mover nesse sentido aqui, neste caso. Mas a gente vai continuar falando sobre isso também. Aqui um outro exemplo, ainda falando do bíceps, né? O bíceps se inserindo aqui na escápula, um pouco mais acima, e também tem uma inserção mais distal aqui na região do rádio, e a gente pode perceber que tem uma marcação aqui, ó, uma linha apontando para frente, apontando para cima. Essa linha é a linha de ação, que é onde está relacionado com o movimento daquele músculo. O que o bíceps braquial faz? O bíceps faz flexão de cotovelo. Para flexionar o cotovelo, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou aproximar os ossos do meu antebraço, aproximá-los dele do braço. Vou fazer movimento neste sentido aqui. Ou seja, o movimento ele acontece de baixo para cima. Meus ossos saem lá de baixo e se aproximam aqui para cima. Isso é a linha de ação da força. E isso, claro, vai gerar um ângulo. É um ângulo de movimentação daquele movimento. O ângulo de movimentação é o ângulo de aplicação. E o ponto de aplicação? O ponto de aplicação é onde está inserido aqui o músculo. Olha o pontinho lá. Uma vez que a maioria dos músculos eles vão se movimentar da inserção para a origem. Considerando que a inserção é a inserção mais distal e a origem é a parte da inserção do músculo mais proximal. Guardem isso, tá? Os músculos geralmente se encurtam, contraem
da inserção para a origem. Anotou no seu caderno aí? Se não anotou, vou repetir para você anotar, porque esse é um conceito importante. Não são todos os músculos que fazem isso o tempo todo, mas a maioria deles se movem da inserção para a origem. Considerando que inserção é a parte da inserção do músculo que é mais distal e origem é a parte da inserção do músculo mais proximal. Esse conceito, lembrando o conceito de anatomia. A gente já viu isso na anatomia, os conceitos de origem e inserção. Todo mundo me ouviu falar isso, pessoal? Sim ou não? Não, sim. Matheus, sim. Carol, Thiago, Eric, sim. Anotaram aí? O músculo, na maioria das vezes, se move da inserção para a origem. É um conceito importante. Vocês têm que se lembrar. Olha só como está cheio de setas. A partir da cinética, a gente vai fazer um show de setas. Vamos pensar no desenho. Aliás, a gente vai desenhar, tá? Mais para frente, vamos fazer exercícios de desenho. E tem desenhos com conformações desse jeito, com um monte de seta mostrando vários lugares diferentes. Por que tem vários lugares diferentes? Porque dependendo de onde a seta está sendo levada, eu posso dizer que aquele osso vai se mover para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, para o lado. E vários músculos do nosso corpo nos dão essa capacidade. Essa capacidade de quê? De mover-se nos mais diferentes planos, nos mais diferentes eixos. Isso é importante para que a gente entenda que os músculos, por si só, têm capacidade de se mover em todos os planos e todos os eixos. É lógico que cada um no seu quadrado, nesse ponto, mas esse cada um no seu quadrado é importante, porque isso vai seguir um padrão. O padrão do quê? O padrão da disposição da fibra muscular. Então, vocês se lembrem disso. O músculo vai se mover de acordo com a disposição da sua fibra muscular. Tem fibras musculares que têm um padrão assim, deitado, bem paralelo, tem fibras musculares que têm um padrão assim, diagonal, ou seja, elas se movem neste sentido ou nesse sentido. Vai ver isso quando estiver falando de biomecânica muscular também. E a cinética, então, vai me mostrar isso, tá? A cinética vai me dar essa análise de força. Essa análise da cinética pode ser tanto de forças internas, então, eu estou falando de músculo, de ponto de aplicação, eu estou falando de as minhas análises internas, como também das análises de forças externas. Eu quero saber qual foi a força que a gravidade exerceu sobre o meu corpo. Isso é uma análise cinética também, porque é uma análise de uma força externa. Eu quero saber qual que é a força que um corpo externo exerceu no meu corpo. Eu levei um soco na cara. Eu levei um soco, com certeza, né, se Deus quiser, não foi meu, né? Porque eu me dar um soco, eu tenho que estar num momento meio complicado da minha vida. Mas alguém me deu um soco na cara. Então existe uma força externa contra o meu corpo. Isso também é análise cinética. Dá para a gente fazer essas análises aqui dentro da educação física, com certeza. Uma forma de analisar uma força interna, de forma cinética, é a eletromiografia. Eletromiografia, o nome já fala, eletro vem da parte elétrica. Mio é de músculo. Grafia é de escrita. É como se o meu músculo gerasse uma escrita elétrica. Mas como assim meu músculo gera uma escrita elétrica? Vou lembrar agora de um conceito, vocês vão lembrar junto comigo, vocês são pessoas inteligentes e que já estudaram fisiologia do exercício não, fisiologia humana, né? Já estudaram a fisiologia humana. E uma coisa vocês vão lembrar, que o músculo, para ele poder contrair, antes dele contrair, o que, que tem que acontecer? Quem me lembra? Antes Tem do que chegar um músculo impulso contrair. nervoso lá no músculo. Exatamente. Tem que chegar um impulso nervoso no músculo. E o impulso nervoso nada mais é que uma atividade elétrica. Por isso que a gente tem lá aquelas trocas do potencial de ação. Olha que nome bonito. Vocês gostam, tenho certeza que vocês, quando viram o potencial de ação,
se apaixonaram. Aquele gráfico de potencial de ação foi a glória para vocês. Quando vocês viram lá o potencial de ação que polariza, repolariza, hiperpolariza, aquela troca de sódio e potássio, né? Abre o canal de sódio, fecha o canal de potássio, abre o canal de potássio, fecha o canal de sódio. Tudo aquilo lá são atividades que vão trocar cargas dentro e fora do neurônio, ou seja, gerar capacidades elétricas. Então, existe uma forma da gente medir isso no nosso corpo, né, por meio de eletrodos conectados ao músculo. Assim como a gente tem as análises do eletrocardiograma, a gente também tem a análise da eletromiografia. A eletromiografia de superfície, que é a forma como a gente mede, superfície é porque está em contato com a pele. Os pesquisadores fazem o quê? Eles colocam os eletrodos em partes específicas do músculo que querem analisar. Eu quero analisar o vasto lateral do meu quadríceps. Eu vou lá e coloco no ponto médio do vasto lateral do meu quadríceps aqui um eletrodo. E aí, coloco uma fita crepe aqui, um band, tem fitas micropores, né, que são menos doloridas, né? Mas nesse sujeito aqui, assim como em mim, doeria bastante na hora de tirar essas fitas. E até importante na hora de fazer análise como essa que a pessoa depile, né, por motivos óbvios, né? Se não depilar, vai ganhar uma sessão de depilação grátis na hora de fazer a eletromiografia de superfície. Eu quero analisar o reto femoral. Vou colocar um eletrodo lá no meu reto femoral, aqui na parte da base superior, média ou inferior, e coloco lá e deixo a pessoa fazendo uma análise especificamente. Aí, pessoal, o que acontece? Na hora que a pessoa faz uma movimentação, ela vai ter uma medida aparecendo, uma medida justamente dessa capacidade elétrica de movimentação. Vou passar um outro vídeo aqui para vocês. É mais fácil para vocês entenderem. Então aqui vocês vão ver na hora que a tela aparecer para vocês daqui a pouquinho, já apareceu. Um caso de um avaliado. Você pode perceber aqui que no bíceps dele, ó, tem dois eletrodos conectados aqui, ó. Porque esse pesquisador aqui quer saber o seguinte, ó, qual que é a atividade que vai aparecer no bíceps na hora que essa pessoa fazer uma movimentação deste peso em flexão de cotovelo. Então ele vai lá entregar o pezinho na mão daquele sujeito, pediu para ele ficar com o cotovelo em flexão, e aí e faz a movimentação de flexão de cotovelo aqui, ó. Esse eletrodo é ligado num software, no aparelho, né? O aparelhinho está aqui, ó. E esse aparelhinho é ligado em um software. E que possa esse software? Esse software mostra justamente a leitura da eletromiografia. Então, você vai perceber que apareceram muitas ranhuras aqui, tá vendo? Apareceram muitas ranhuras aqui. Toda vez que você tem a imagem aparecendo nessas ranhuras, quer dizer que teve atividade elétrica naquele momento. Quanto maior a força, mais ranhuras vão aparecer. Por que quanto maior a força, mais ranhuras vão aparecer? Porque a gente tem mais atividade elétrica. Ou seja, nesse caso aqui, mais atividade eletromiográfica. Eu estou falando de músculo, né? Então, olha só esse registro aqui, por exemplo. Então, tem um registro mais para frente aqui, se eu não me engano. Não apareceu o registro que eu queria. Acho que ele está aqui, ó. Cadê o meu registro aqui, ó? Olha esse registro aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é tudo ranhura de análise de eletromiografia. Quanto maior tiver essas variações aqui, mais atividade elétrica. Aí eu entendo que, se a atividade elétrica foi maior, eu tive que gerar mais força. Porque se eu tenho mais atividade elétrica, meu músculo está precisando de mais atividade elétrica para contrair. E é isso que eu quero analisar. Se isso realmente aconteceu, a gente tem que ver depois. Então, aqui tem uma ideia de um programa de análise eletromiográfica. Isso realmente corresponde ao que é realmente verdade? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Pensa comigo aqui, olha só para essa simpática coxa desse avaliado. Aqui, meu amigo, passa o vasto lateral, certo? Ele está medindo toda a atividade elétrica que está passando por aqui.
E aqui, na verdade, ele não mede só do vasto lateral, ele está medindo toda essa região aqui. E pode ser que esteja passando um estímulo elétrico pelo nervo femoral, mas que não está vindo para o vasto lateral. Pode ser que ele esteja vindo lá para a sua perna. Ele só está de passagem aqui. Mas o efeito final está aqui. E nesse caso, a medida vai acontecer do mesmo jeito. Porque ele não seleciona da onde que vem a análise. Ele só mostra que aqui nessa região está acontecendo um aumento da ativação elétrica. Fora que para sair uma imagem como essa daqui, não é simples não. A análise de sinal de elétrico, potencial elétrico em humanos, né? Ele é uma imagem que sai muito borrada. Então tem que passar uma série de filtros aqui para sair uma coisa bonitinha igual essa. Então o que acontece? A eletromiografia acaba tendo limitações. Então não necessariamente quando eu faço uma análise de eletromiografia e mostra que teve uma grande atividade elétrica daquela região do músculo, é que realmente aquele músculo está contraindo mais ou menos. A gente não pode afirmar 100%. A gente faz uma relação, mas entende que pode haver algum tipo de limitação. Tipos de análise como essa são bem comuns para saber, por exemplo, a gente viu o vídeo da análise do bíceps, né? Para saber que músculo que está atuando na hora que eu estou fazendo flexão de cotovelo. Aí eu vou lá e coloco no bíceps e aparece, no bíceps está atuando. Eu coloco no braquial, que é o músculo que está mais profundo em relação ao bíceps braquial. Lá também está ativando, então eu acho que ele está ativando também. Então a gente faz relações, mas nunca a gente deve afirmar 100%. É muito difícil afirmar 100%, porque a análise é de superfície e não diretamente daquele músculo que eu estava avaliando. Deu para entender esse ponto das limitações, pessoal? Deu para entender esse ponto das limitações? Porque isso é uma coisa que muitos de vocês vão procurar saber um dia. Que músculo que faz força para fazer aquele movimento tal, com aquele jeito. Esse músculo aqui. Mas se eu fizer um exercício com a mão assim, a mão em supinação e com a mão em pronação, qual que é a diferença? Aí vai aparecer um estudo de análise de eletromiografia. Vai falar assim, com a mão em supinação ativa mais deltoide anterior, com a mão em pronação ativa mais deltoide posterior. Por que ele achou isso? Porque justamente fez uma análise de eletromiografia. E ela não é 100% precisa, não. Ela tem limitações. A gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de ver relações como essa. Tá ligado aí com as análises de eletromiografia, meu povo e minha povo. Alguém já tinha ouvido falar alguma vez aqui sobre eletromiografia? Em algum momento da vida de vocês, alguém já ouviu falar? Uma análise? Tiago já tinha ouvido falar, Matheus não. Vocês vão ouvir falar mais para frente. Matheus também, André não. Tranquilo que esse nome vai aparecer mais vezes para vocês aí ao longo do tempo. Qual outro tipo de análise que eu posso fazer do ponto de vista da cinética que me dá uma medida de força? O segundo é a dinamometria. A dinamometria ela vai medir a força, principalmente a força dinâmica, mas em alguns pontos também a força estática. Existe um aparelho chamado dinamômetro, que a gente pode utilizar dinamômetros. A gente tem mais ações de dinamômetros para as mãos e alguns dinamômetros utilizados para medir força lombar. Podem ser mecânicos, eletrônicos, computadorizados. Né? Eu acredito que muitos de vocês já tenham utilizado esse aparelho alguma vez, principalmente quem já tem carteira de moto, carteira de carro, né? A carteira de habilitação. Quando, quem já ouviu falar e já mostra que fez a análise da carteira de habilitação? Porque numa das análises daquele teste psicotécnico, né, da teste de força, existe um aparelho que você usa nos testes lá, que você faz uma força de preensão de mão. Você aperta um aparelho, o avaliador fala com você assim, segura esse aparelho aqui, aperta com a maior força possível que você conseguir. Aquilo lá é um dinamômetro. Está medindo a força que você preende a mão. Por que tem que fazer aquela análise?
Porque se um motorista, seja de moto, seja de carro, seja de caminhão, seja lá do que for, na hora que se ele não tiver força suficiente para prender o volante ou o guidão da moto, ele não vai conseguir dirigir, não vai conseguir passar pelos desafios aí da direção. Então é feita aquela análise de preensão de mão das pessoas que fazem, que querem se habilitar a ser motorista, né? Carteira de habilitação. Aqui tem outros exemplos, eu fiz da preensão de mão. Nesse primeiro ponto da esquerda, ninguém, pessoal, ninguém fez essa avaliação. Não. Eu vi que o Matheus falou que não tem carteira, ninguém mais fez. Ninguém tem carteira de moto, de carro aqui, né? Ninguém lembra de ter feito. O Matheus fez, Lincoln fez. Vocês entendiam? Quando vocês fizeram, vocês entendiam por quê? Alguém explicou por que vocês faziam aquela análise? Lincoln, sim, beleza. É. Matheus, não. Isso. Lá vê o nível de força de preensão de mão. Tá vendo na imagem aqui, ó? Na imagem está aparecendo um reloginho. Aqui o reloginho, tá vendo? Vai aparecer na minha seta daqui a pouco. Acho que não tá aparecendo. Agora apareceu a minha seta. Na imagem está um reloginho aqui, ó. Esse reloginho, a gente mede a força em newtons. Ou seja, existe um valor, eu não sei te falar exatamente o valor de corte da apreensão de mão de motoristas, mas eu acredito que seja por volta de 20 newtons, uma coisa assim. A gente usa muito a educação física, principalmente em esportes que precisam de muita preensão de mão. Quem pode me dizer um esporte que precisa de preensão de mão? O cara tem que ser bom disso, hein? Um esportista que precisa. Um saltador com vara que ele precisa. Lá no tiro de guerra também faz, é verdade. O handball, a Fernanda chamou atenção aqui. Handball precisa, nossa, luta precisa muito, tá, gente? O jiu-jitsu até menos. A luta que mais precisa é o judô. Com certeza, Thiago, Carol. Porque no judô você tem que segurar a lapela do adversário. Faz parte da técnica da luta. Quem aqui já lutou judô sabe muito bem disso. Se não tiver a força de preensão de mão, e é uma força isométrica nesse caso, é um lutador que tende a perder a luta. Então, os lutadores judô são atletas que têm muita força de preensão de mão, principalmente isométrica. Você vai lá, aperta e segura. O dinamômetro de mão é esse que está aqui no meio, gente, no meio da imagem aqui, ó. É o dinamômetro de mão. O dinamômetro da esquerda é um dinamômetro lombar, esse do tiro de guerra. Quem colocou o tiro de guerra aqui? Deixa eu lembrar aqui no, no chat. Alguém tinha comentado do tiro de guerra, o Eric. O Eric, era esse daqui do tiro de guerra, não era? Que você usou? Eu não sei aqui em Viçosa se é o mesmo. Quando eu listei, não era aqui em Viçosa, não. É esse daqui, ó. A gente mede força lombar. Porque ele faz um levantamento terra na hora de puxar essa barra para cima. Essa é a primeira imagem, é isso mesmo. E também temos um dinamômetro aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma pessoa só em sequências de imagem, tá, gente? Ela tem um tapetinho no pé dela aqui, ó. Esse tapetinho no pé dela é uma plataforma de força. Essa plataforma de força, ela é utilizada como um dinamômetro para medir a força de reação do solo. Então, nesse caso, os praticantes, né, os atletas, eles vão fazer ou um salto ou uma movimentação do membro inferior para quantificar a movimentação que a gente tem de salto, quantidade de altura, quantidade de força que a gente exerce sobre o solo. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Deixa eu passar para outra tela aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que fechar essa apresentação aqui, eu acho. Isso mesmo. Aí, vou apresentar a tela inteira.
Vai aparecer um vídeo para vocês aí da análise da plataforma de força. Essa plataforma, ela é muito utilizada no esporte, como eu falei, o nome já fala, né? Plataforma de força, para medir força. A força de quê? A força de reação do solo. Então, o que se utiliza? Então, o praticante vai permanecer com os dois pés sobre essa plataforma e faz, por exemplo, um salto. Ó lá. Esse salto, ele pode ser medido o quê? Ele pode medir a quantidade de força que o meu corpo reagiu sobre o solo, ele pode medir o sentido daquela força e ele pode medir também a quantidade onde está relacionada com o meu centro de massa e com o meu centro de pressão. Tem uma outra análise, daqui a pouco eu vou achar, tem um vídeo que mostra justamente uma análise que a gente fez aqui na UFV. Aliás, é uma pena que nesse momento a gente não possa visitar, porque na UFV tem um laboratório de biomecânica muito bom, né, que tem análises muito interessantes, tanto cinemáticas quanto cinéticas. Então, essa análise da eletromiografia tem um aparelho que tem isso lá, tem uma plataforma de força que faz essa análise, só que devido à pandemia, isso mesmo, Lincoln, estava na turma do ano passado, né? Aí a gente foi lá, a gente teve a possibilidade de fazer essa visita lá. Esse ano, infelizmente, a gente não vai ter essa possibilidade de fazer essa visita devido ao momento. Mas lá tem a plataforma de força, lá tem a análise da eletromiografia e também tem a análise cinemática, aí com relação a ângulo, posição das articulações, né? Consegue fazer uma análise, a análise de alguém andando, fazendo marcha, fazendo exercício, algumas análises que a gente tem possibilidade de fazer lá. E uma delas é essa plataforma de força, justamente fazendo movimentos como esse, movimento de salto. O avaliado fica com os dois pés em cima da plataforma. Essa plataforma ela é ligada a um software, que é ligado a um programa aqui no computador, que vai me dar essas variáveis. Se ele aterrissou com mais força, menos força, dá para a gente poder fazer essa medida na plataforma de força. Ok, pessoal? Estou mostrando aqui para a gente ver como é que funciona. Isso mesmo, Lincoln. Agora eu vou voltar para a minha apresentação aqui. Daqui a pouco eu tento achar o outro vídeo da plataforma de força que eu procurei hoje e não achei no meu computador. Mas já vou achar aqui. Beleza, então isso aqui são tipos de análise de sinamometria. Essa análise dá para prevenir, prever lesões. O que a gente utiliza, Fernando, o Igor me perguntou. O Igor, é o seguinte, a gente entende que vários fatores podem predispor à lesão. Um dos fatores que predispõe à lesão é a fraqueza muscular. Por exemplo, a gente teve num caso esse final de semana, não sei se você acompanhou, Igor, alguém acompanhou aí, um atleta de MMA lá que teve um entorse de tornozelo no meio da luta. E aí alguns analistas colocaram lá que aquele entorse já tinha acontecido naquele atleta uma outra vez há 2 anos atrás. E que um dos fatores que pode ter causado novamente esse entorse no mesmo pé desse mesmo atleta foi, por exemplo, um trabalho ruim de força estabilizadora daquela região. Ou seja, a falta de força. Foi o chão, mas isso mesmo, Lincoln, obrigado. Estou tentando lembrar o nome do cara aqui, não estava conseguindo. Aí, que pode ter acontecido, né? Então, são tudo especulações porque eu não vi informação oficial dos médicos lá, né? Mas eu vi algumas pessoas comentando sobre as possíveis causas. Uma delas pode ter sido uma falta de força estabilizadora. O que gera uma força estabilizadora em uma articulação? É uma boa relação de força entre os músculos agonistas e antagonistas que movem aquela articulação. Não vou dar um exemplo do específico do tornozelo. A gente pode pensar ali, os músculos que movem o tornozelo no plano sagital. Tibial anterior fazendo dorsiflexão e gastrocnêmio e sóleo fazendo plantiflexão. Então, eles têm que ter uma boa força de relação entre eles. O gastrocnêmio tem mais capacidade de produzir força do que o tibial anterior. Isso é uma coisa comum. Mas se o gastrocnêmio tiver muita força, muito mais do que o gastrocnêmio, do que o tibial anterior, perdão, você tem uma diferença de relação gigante no antagonista. Isso vai predispor
aquela articulação a ter uma lesão, porque a diferença da força é muito grande. Essa relação acontece em muitos jogadores de futebol, do quadríceps relacionando com os isquiosurais, os anteriores da coxa relacionando com os posteriores de coxa, aonde os posteriores são muito mais fracos comparados com os anteriores. Normalmente, os anteriores, o quadríceps, ele já é mais forte que os isquiosurais. Só que em alguns casos ele é muito mais forte. Então isso também pode levar ao que a gente chama de desequilíbrio muscular. Aí o desequilíbrio dá para a gente medir com eletromiografia ou por dinamometria isocinética. E é a próxima imagem que eu tenho que ter aqui. Eu não estou ficando muito doido, não está aqui não. Vou colocar uma outra imagem. Ou por dinamometria isocinética, que é um aparelho que mede força, mas nesse caso é uma força específica de uma musculatura a partir de uma ação muscular. Então eu sei, por exemplo, que o, o quadríceps faz extensão de joelho. Já sei que o quadríceps faz extensão de joelho. E sei que os isquiosurais fazem flexão de joelho. Então, nesse caso, eu tenho que entender que os dois músculos têm que ter uma força X, que vai ter uma força maior do quadríceps para extensão do que do joelho, da flexão dos flexores do joelho, né, dos isquiosurais, para a flexão, mas não pode ser uma diferença muito grande. Então, por isso, os atletas fazem análises isocinéticas em aparelhos específicos. Vou colocar para vocês aqui uma imagem de um aparelho isocinético de extensão de joelho aqui. Aí é uma forma bastante utilizada para predizer uma possibilidade de lesão. Possibilidade. Né? Afirmar que a lesão vai acontecer, eu acho bem difícil. Vou colocar aqui a apresentação. Talvez alguém já tenha visto essa imagem alguma vez aqui. Daqui a pouco vai abrir para vocês aí. É um aparelho onde o avaliado fica sentado e ele fica bem preso à cadeira. Máximo preso mesmo. Tá vendo aqui, ó? Parece um cinto de segurança. E aí ele faz uma movimentação de extensão de joelho. Então aqui, deixa eu passar um pouquinho para frente. Tá vendo aqui, ó? Ele fazendo a extensão de joelho. Então esse aparelho aqui ele é ligado, ele tem um apoio aqui na região do tornozelo e a pessoa faz o máximo de força possível. Por que que se chama isocinético? Porque a quantidade de força que a pessoa exercer, o aparelho exerce a mesma quantidade de força contrária. O que obriga o quê? A pessoa, para vencer a resistência, a fazer mais força. Então, você vai fazendo mais força, o aparelho vai aumentando a força contra você. Te obriga a fazer mais força. Então, ele consegue te medir a sua força isocinética máxima, nesse caso aqui. E aí faz análise para flexão, extensão de joelho, faz análise para flexão, adução e abdução de quadril. Tem muitos atletas que fazem isso daqui. Às vezes tem algum outro vídeo de seleção brasileira, costuma ter, né? Vídeo de seleção brasileira aqui também. Nesse caso aqui, acho que tem um vídeo da seleção brasileira de basquete. Passar um pouquinho para frente, alguns outros testes. Mas vai aparecer aqui o teste isocinético. Olha lá, ó. Vou só um pedacinho. Vou voltar um pouquinho antes aqui. Olha lá. Tá vendo? Essa movimentação de extensão de joelho. Está medindo aqui a força de extensão. Mas ele também pode medir a força de flexão. É só fazer movimentação contrária. O aparelho permite que você faça esse tipo de análise. Então, no esporte é bastante utilizado esse aparelho, mas mais no esporte do que nos ambientes de fitness e wellness, né? Porque é muito caro, é um aparelho muito caro realmente. Então é mais voltado para algumas clínicas específicas, análises esportivas, do que durante uma. Jogador de futebol usa muito esse aparelho, é verdade, do que durante o nosso dia a dia, no cotidiano mesmo, né?
Agora, a plataforma de força em si, ela pode te ajudar a prever lesão também, porque ela pode te mostrar, por exemplo, que você faz mais força de reação no solo com uma perna do que com outra. Aí, a gente tem que pensar que a gente deveria equilibrar uma força mais uma perna do que outra. Aí, daqui a pouco tem que achar um vídeo, aquele vídeo que eu falei com vocês anteriormente, mostra claramente a diferença de uma perna com a outra. Só que eu não estou achando esse vídeo de jeito nenhum, eu acho que eu salvei ele aqui. Não está aqui também não. Daqui a pouco eu procuro aqui, vou procurando aqui e vou mostrar para vocês. Mas dá para fazer uma inferência, tá, Igor? Não certeza. Uma inferência que provavelmente a chance de lesão é maior quando, por exemplo, eu ponho mais força numa perna do que na outra. Quando eu agacho, por exemplo. E é muito comum isso de acontecer. Claro que uma força muito maior. Né? Uma diferença de força sempre vai acontecer de uma perna comparada com a outra. Então, a primeira análise cinética que eu comentei com vocês é a eletromiografia. A segunda análise cinética é a dinamometria. A terceira análise cinética é a antropometria. A antropometria já é a análise das medidas corporais, as dimensões do corpo. A gente costuma fazer muita análise de antropometria em avaliação física, né? Quando a gente mede lá circunferências, diâmetros ósseos, né? Circunferências locais, do abdômen, da cintura, do braço, do antebraço, assim vai. Mas a antropometria vai além disso. Eu quero saber, por exemplo, qual que é a envergadura de um jogador de basquete, que é importante a gente saber. A envergadura de um jogador de handebol, de vôlei. É fundamental a gente saber a envergadura desses jogadores. E isso é feito por análise de antropometria. Isso me ajuda a explicar uma maior ou menor força que um atleta tem. Se a gente pegar, por exemplo, uma análise antropométrica do Usain Bolt, eu tenho uma boa explicação do que pode acontecer com ele, com aquela dificuldade que ele tinha na hora de largar. Como ele tem as pernas muito compridas, isso é análise antropométrica, que eu meço a perna da pessoa, né, meço o membro inferior dele todo, a distância que a perna dele tem que percorrer desde o solo até ficar em pé é maior do que as pessoas que são mais baixas que ele. Se a distância que ele tem que percorrer lá do chão até chegar no solo é maior, a tendência é que ele gaste mais tempo. Então, se ele gasta mais tempo, teoricamente a saída dele é pior. Isso é uma análise de antropometria. Agora, pegando esse mesmo caso do Usain Bolt, gente, a gente mostrou nas nossas análises lá que o Usain Bolt atingia maiores velocidades máximas do que os outros atletas, inclusive o Justin Gatlin, certo? Pela antropometria, por que vocês acham que o Usain Bolt conseguia atingir maiores velocidades do que os outros atletas? Pegando uma análise de antropometria, medida de dimensão corporal. O que vocês acham aí? Quem me dá uma ideia? Alguma ideia, pessoal? Por conta do tamanho das pernas dele? Repetir a pergunta com a resposta da Carol aqui, tá, Thiago? A gente falou que o Bolt, na hora de sair, né, na hora da saída dele, ele tinha mais dificuldade na saída, demorava mais tempo para sair, consequentemente, ele saía atrás dos outros. Por quê? Ele tinha um membro inferior muito maior do que o membro inferior dos outros avaliados, dos outros atletas. Ou seja, ele tinha que percorrer uma distância maior do chão até ficar em pé. E aí eu perguntei também, falei também que o Bolt tem uma capacidade maior, tinha, né, uma capacidade maior de gerar velocidade. Ele atingia maiores velocidades máximas. Eu perguntei do ponto de vista de antropometria, por que que ele tinha maior capacidade de gerar velocidade máxima do que os outros? Porque ele tinha uma perna maior. Se a perna dele é maior, a passada dele também era maior.
Por causa da estrutura corporal. Ele tinha uma perna maior, a passada dele era maior. Se a passada dele é maior, ele dava menos passadas. Isso também era mostrado em análises cinemáticas. O número de passadas que o Bolt dava durante os 100 metros era menor que o número de passadas que os outros atletas tinham. Porque numa mesma passada ele tinha uma grande distância percorrida. Isso fazia ele também atingir maiores velocidades máximas. Então, isso é uma forma de analisar o porquê que aquela velocidade estava relacionada. E aí eu tenho uma relação entre cinemática e cinética. Cinemática me explica o movimento, descreve o movimento. Ele tem mais velocidade. Ponto. Mas por que, que ele tem mais velocidade? Aí eu tenho que fazer uma análise cinética. Como é que eu posso fazer análise cinética? Eu podia medir, por exemplo, a força dos músculos do Bolt. Se eu medir a força do músculo dele, ele gerar mais força que os outros, ele tem mais capacidade de contrair o músculo. Ele contrai mais, gera mais força, corre mais rápido. Aí só analisar por antropometria. Aí ele tem um membro maior. O membro inferior dele é bem maior. Então ele tem uma capacidade de gerar uma grande passada. Isso também gera uma maior velocidade. Estou explicando movimentações do corpo humano a partir das ideias de cinemática e cinética. Isso a gente faz por medida de antropometria neste caso. Achei o vídeo da plataforma de força medindo a diferença de força de uma perna para outra. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vai aparecer na tela para vocês aí. Apareceu. Olha só, pessoal. Aqui no monitor está aparecendo um monte de pontinho. Esse pontinho aqui é o desenho do corpo humano, de um ser humano. Aliás, do ser humano que fala com vocês. Isso aqui é uma análise minha, tá? Foi feita em mim, não o que eu fiz. E aqui eu quero que vocês percebam que vão ter duas linhas vermelhas aparecendo. Eu vou parar aqui, ó. Chegar a câmera mais para frente aqui, não vai aparecer. É bem rapidinho, eu tenho que parar aqui. Eu vou dar um print aqui na tela. Acho que vai ficar mais fácil da gente ver do que eu estou vendo aqui. Acho que está pequeno. Aí. Vou dar um print aqui na minha tela e vou passar para uma outra tela. Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui. Mostrar a minha tela inteira. Vocês vão perceber como tem uma setinha mais alta do que a outra. Essa setinha quer dizer que eu faço força com uma perna mais do que com a outra perna. Aqui. Agora eu vou dar um zoom aqui. Ó. Aqui. Vou dar um zoom maior ainda. Aí dá para aumentar mais. Aí, ó, agora ficou melhor. O que vocês estão vendo aqui? Ó? Esses pontinhos aqui meio desfocados são pontos articulares que marcaram para poder modelar o meu corpo na análise. E aqui tem duas setinhas vermelhas. Aqui da minha perna esquerda e aqui da minha perna direita. Tem dois blocos lá embaixo, que são justamente as duas plataformas de força aonde o meu pé estava apoiado. O que acontecia? À medida que eu ia fazendo um exercício, e esse exercício aqui é um agachamento, esses pontinhos aqui não estão aqui à toa, porque isso aqui é o ponto final da barra, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Você pode perceber que tem uma seta aqui, ó, está mais alta que a outra. O que isso quer dizer? Eu exerço mais força contra o solo nesta perna do que nessa. É como se eu pisasse mais forte no chão com essa perna do que nessa. Por quê? O solo ele age por uma lei básica da física chamada de lei
da ação e reação. A força que eu gero no solo de ação, o solo volta para mim como reação. E é isso que eu estou medindo aqui na plataforma de força, a força de reação do solo. Se eu faço mais força, o solo me responde com mais força. E ele me responde num sentido, olha o sentido aqui, que é a linha de aplicação numa direção tal. Lembra que eu falei que a força responde à linha, direção e magnitude? A magnitude é a quantidade de força, por isso que essa linha está maior do que a outra, ela tem maior magnitude. Ela tem uma direção, porque ela está nesse sentido aqui, quase que vertical. Como o meu joelho não está vertical bonitinho, ele tem uma inclinação leve para um lado, e aí dá para perceber a diferença das duas forças de reação do solo. Então, no meu caso aqui, eu exerço mais força sobre o solo com a perna esquerda do que com a perna direita. A minha explicação para isso daqui é uma explicação antropométrica. Por que eu faço mais força com a perna esquerda do que com a perna direita? Porque eu tenho a minha perna esquerda 1,5 cm maior que a minha perna direita. Eu tenho uma compensação na pelve com essa perna que é maior. Eu tenho uma tendência de gerar mais força com essa perna minha que é maior. Tem uma diferença de membro inferior comparado ao outro. Então, se eu voltar no vídeo lá, deixa eu voltar no vídeo aqui, ó. Talvez vocês consigam perceber um pouco melhor. Aqui a alteração ao longo do tempo. Deixa eu ver um negócio que dá para eu fazer. Deixa eu aumentar mais, não vou conseguir aumentar mais não. E vocês conseguem perceber que a setinha vai mudando. Essa imagem para vocês aparecendo muito bem. Se no celular fica pior, no computador fica melhor um pouco. Como que as setas vão sambando assim. Porque à medida que eu vou descendo, ela aumenta um lado, aumenta o outro. Isso é comum de acontecer. Mas essa plataforma me dá essa medida. Eu posso dizer sim, no caso que o Igor já me perguntado, eu tenho uma chance de ter uma lesão de quadril? Tenho uma chance de ter uma lesão de quadril. Porque eu tenho um quadril mais alto que o outro, eu exerço mais força no pé do que no outro. Depois que eu fiz essa análise desse dia, toda vez que eu faço um agachamento, eu fico lá tentando equilibrar as forças da minha perna. É difícil, não é fácil não, mas eu fico tentando ali equilibrar as forças da minha perna, fazer mais força na perna do que na outra durante o movimento, justamente para tentar fazer isso. Tentar fazer com que eu consiga equilibrar as forças dos dois lados. E aí, dessa forma, prejudicar menos ali as movimentações do meu quadril. Deu para entender, pessoal? A imagem? A explicação que eu dei? Ou não? Foi esquisito. Entendeu, José? Obrigado, Ed, também. Thiagão, valeu, Marcelo. Vocês vão falando, se vocês não entenderem, vocês param, tá? Me param. Nossa, não entendi, não. Explica de novo esse negócio aí. Explica, não tem problema, não. Estou aqui para trocar ideias, trocar informações importantes. Vou voltar para a minha apresentação para a gente continuar falando aqui das análises cinéticas. Vou ocultar. Então, falamos de antropometria, passamos para frente. Vai aparecer na tela para vocês aí daqui a pouquinho as análises de antropometria. Então, a gente tem essas três formas básicas de analisar, não são as únicas, mas são uma forma importante de a gente analisar. Quando eu tenho uma análise como aquela da foto que eu mostrei agora para vocês, desse diagrama, dessa quantidade de força que está aparecendo ali durante o movimento, eu posso começar a pensar e desenhar o que a gente chama de diagrama de corpo livre. O que o diagrama de corpo livre faz? Ele é um sistema que me mostra uma definição aonde eu posso mostrar todas as forças que estão atuando pelo meu corpo e contra o meu corpo durante o movimento, formando um sistema. Mostrando ali quais são as forças efetivas que eu tenho que mostrar ou não. E aquela direção dos movimentos gera o que a gente chama de vetores. O vetor é a direção daquele movimento que está acontecendo. Então, se eu pegar essa imagem aqui, está aparecendo para vocês aí, pessoal? Não está aparecendo. Agora vai aparecer.
Se eu pegar essa imagem aqui, que vai aparecer daqui a pouquinho, ainda não começou a aparecer, mas já vai aparecer, que é uma imagem de um tenista famoso. Quem conhece esse tenista aí, coloca no chat para quem não conhece saber quem é. Tenista é um tenista muito famoso. Aqui tem um monte de setas representando a movimentação desse tenista. É o Roger Federer. Muito bem, Matheus. Para quem não conhece, na minha opinião e de muitos outros, é o maior tenista de todos os tempos. O Roger Federer tem uma cinética e uma cinemática de jogar impressionante. O que está mostrando aqui? Aqui, nesse diagrama, está mostrando todas as forças que atuam contra o corpo do Federer na hora que ele está fazendo essa rebatida aqui, esse forehand da mão direita. Está mostrando uma setinha para baixo aqui, uma outra setinha para baixo aqui, uma outra setinha para baixo aqui, uma outra setinha aqui e uma outra para cima. Vamos lá, pessoal, vamos tentar nomear essas setinhas aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Vou colocar essa imagem aqui um pouco maior. Vou me ajudar aqui no chat para a gente dar nome para essas setinhas, tá? Vou aumentar aqui. Beleza. Quem pode me dizer o que essa setinha que está aqui embaixo, que vai aparecer daqui a pouco para vocês aí, essa setinha que está aqui embaixo, o que ela representa? O que ela está sendo apontada para cima? Que força é essa que está representada aqui? Obrigado, Fernanda. Essa é a força de reação do solo. Exatamente. Por que a força de reação do solo está para cima? Porque o pé dele está nesse sentido aqui, em direção ao chão. Nesse caso aqui, o ideal mesmo seria mostrar aqui, né? Porque o outro pé não está tocando no solo, né? Esse pé aqui está no ar. O pé que está no ar não gera força de reação do solo. Mas esse pé aqui gera. O pé está encostando no chão diretamente. Então aqui eu tenho uma força de reação do solo. Toda a força do nosso corpo, gente, ela gerará um vetor contrário à força que nós geramos. E vice-versa. Ele é contrário justamente em magnitude, direção e sentido. Lembra que eu mostrei a imagem anterior, onde eu tinha uma setinha muito grande para cima e a outra não tão grande para cima? Eu falei, ó, essa pena que tem mais magnitude aqui, ela está gerando mais força em direção ao solo. A força que eu gero sobre o solo vai gerar igualzinha em direção, magnitude e linha de ação, comparado com a força que eu exerço no solo. Beleza, força de reação do solo. Podemos até colocar esse nome aqui, né? Vamos colocar esse nome aqui então, força de reação do solo, como a Fernanda bem disse lá. Vou colocar uma cor aqui para ficar mais fácil para a gente identificar. Aí, ó, força de reação do solo. Beleza. E esta força aqui, ó, a força que está lá em cima, que está incidindo sobre a raquete do Federer. Está cheio de bolinha em volta aqui, ó. Que força é essa que está incidindo nesse sentido aqui, ó? Gravidade. Muito bem, Fernando. A gravidade está incidindo sobre quem aqui? Sobre a raquete. A gravidade está incidindo sobre a raquete. Então vamos colocar aqui, ó. Colocar do lado. Colocar aqui força G de gravidade sobre a raquete. Beleza. E essa outra setinha aqui, ó. Pontilhadinha aqui. Que força é essa? Que força é essa que está aqui incidindo? Está logo em direção à bola. Quem pode me ajudar aí? Gravidade sobre a bola. Beleza, Andréia. Exatamente. Aí eu tenho a força G sobre a bola ali. Caramba, voltou o trem aqui todo. Aí, ó. Volta aqui, ó.
Aqui em cima, força G sobre a bola. Ok. O que pode me levar a pensar que essa força que está aqui, né, também é força da gravidade, certo? Essa força da gravidade está contra quem aqui, ó? Contra todo o membro superior aqui do Federer, porque o membro superior dele está aqui, em flexão, né? Nesse caso aqui está para frente, né? Em flexão. Então, mais uma força G aqui. Então, eu tenho força G sobre o corpo dele, sobre a gravidade, sobre a bola e sobre a raquete. Vou colocar aqui sobre o jogador. Faltou só uma força. Que força é essa que está representada agora aqui, que eu pontilhei ela para vocês? Qual força está representada com esta pontilhada aqui? Faltou essa força para a gente representar por enquanto. Força de reação? Não, não é. É mais ou menos, ele funciona como uma força de reação, um arraste que a Carol falou, mas é uma coisa relacionada a um outro ponto que a gente comentou lá na corrida. Lembra que eu falei assim, ó, gente, se o corredor estiver correndo e a velocidade do vento estiver a favor dele, que força que é essa do vento? Não é atrito. Atrito tem que ter contato com o solo para gerar atrito. É a força que o vento exerce mesmo, é resistência do ar. Exatamente, André. É a força de resistência do ar. Sobre quem? Sobre a raquete, principalmente, porque ele gera velocidade na raquete, existe uma força contrária da resistência do ar sobre a raquete. Então, essa força aqui embaixo é a força de resistência do ar. Mostrada aqui. E aqui eu já tenho uma ideia de um diagrama de corpo livre com as forças externas. Não mostrei aqui as forças internas. E aqui tem uma especificação porque diagrama de corpo livre o pessoal da física usa muito. Olha só essa imagem aqui, ó. Eu tenho uma força peso me jogando para baixo, que é a força da gravidade, representada pela força P, de força peso. Esta força aqui, ó, é uma força de reação do solo representada em Newton. Aqui, uma força de aceleração, nesse caso, para subir essa ladeira aqui, né? E essas duas forças aqui, ó, elas têm relação direta aqui com agentes internos também. Então, isso aqui é um diagrama de corpo livre, assim como esse aqui também é. Então, se eu colocar essa imagem aqui, ó, tem uma força-peso me jogando para baixo, é a força da gravidade. A força de reação do solo aqui, ó, tá vendo que a força de reação do solo está no mesmo sentido da minha tíbia aqui, ó? Então, elas têm relação entre elas. Eu tenho uma força contra o meu corpo aqui, eu estou correndo, tem uma força contra ele. É a força de resistência do ar. Aceleração da resistência do ar contra o meu corpo. Então, isso é uma forma de demonstrar as forças que estão atuando sobre o meu corpo. Isso é uma forma de gerar um que chama de diagrama de corpo livre. E aí me mostra o que está acontecendo ali com aquele corpo especificamente. E aí eu posso fazer uma análise pensando em prevenção de lesão, pensando em estudar a causa daquela lesão, uma coisa que a gente pode utilizar também ali nessas análises biomecânicas, a partir dessas análises do diagrama de corpo livre, seja por dinamometria, por eletromiografia, por antropometria, né? Ou qualquer outra análise biomecânica que eu consiga fazer, seja cinemática, seja cinética. Isso é muito aplicável dentro do esporte e ajuda bastante a gente fazer os entendimentos do corpo humano. Muito bem, pessoal. Eu vou pegar até aqui o que eu estou querendo dizer. Vocês acham? Deu para compreender aí? Eu vou mandar esse material para vocês mais tarde.
consegui mandar ainda. Mas basicamente o que eu queria falar hoje era isso mesmo. A gente continua falando de cinética amanhã. Então hoje a gente falou sobre isso, né, explicando que cinética é justamente essa explicação por que a força acontece para gerar velocidade, para gerar aceleração, para gerar alteração de posição, né, distância de deslocamento. Como é que eu posso medir essa força? Né? A gente explicou que eu posso medir por eletromiografia, posso medir por dinamometria, posso medir por antropometria. Isso vai me proporcionar uma análise que tem um sentido, uma magnitude, uma direção. Né? E isso está relacionado muito com as forças internas e externas ao meu corpo. A gente focou nessa parte final da aula, na parte das forças externas. E aí depois a gente vai começar a falar de mais de outras coisas que vão afetar essas forças, né? Foi comentado o atrito aqui, o atrito também é uma força que vai atuar contra o meu corpo para obrigar o meu corpo a fazer mais força. Então a gente tem essa ideia também para outras partes, outras funções aqui. A gente vai falar amanhã mais sobre isso aqui, mais sobre a análise cinética, falar de pressão, falar de outros conceitos cinéticos, né? Falar de conceito de massa, de pressão, de centro de gravidade, que afeta um centro de gravidade, o que é um centro de massa e as cargas mecânicas que vão atuar contra o nosso corpo. Bom, por hoje, pessoal, é só isso tudo. Amanhã a gente se encontra um pouco mais cedo para continuar falando aqui de cinética. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para colocar, abrir o microfone. Se não, agradeço a participação de todos. Valeu!